Olá, povo abençoado! Hoje nós estamos aqui, eu e a minha amiga Juliana, a missionária Juliana Reis, para o nosso primeiro episódio de uma série de entrevistas para o nosso canal. É o nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Hoje, ninguém melhor para estrear esse canal do que ela, minha amiga, que foi a mentora de tudo isso, foi a quem Deus trouxe no coração dela e ela me entregou de presente e me deu a honra de participar desse primeiro episódio, desse episódio de estreia. Hoje nós vamos descobrir um pouco sobre a vida dela. Eu quero deixar que ela se apresente. Amém. Oi, pessoal. Sou Juliana, sou casada com uma bênção chamada Pedro. Tenho um Murilo, um filho de 13 anos. Sou nascida na cidade de Peçanha, mineira. E estou aqui para ser entrevistada pela minha amiga, né? E vamos lá. Vamos deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar, minha amiga. É isso aí. A Juliana é uma pessoa muito especial para mim. É um presente que Deus me deu aqui nesse lugar. E eu creio que ela é muito amada, muito querida por muitas pessoas. Por onde ela passa, a alegria fica, as pessoas são edificadas, a palavra de Deus é pregada, porque afinal de contas ela é uma missionária do Senhor. Ela é uma mulher cheia, tem muitos testemunhos para contar. E eu gostaria de saber um pouco sobre a vida dela. E eu sei que muita gente quer saber também. Ju, me conta aí, como que começou a sua trajetória com o Senhor? Me fala um pouco como foi sua infância, né? E compartilha com a gente aí um pouco da sua história. Amém. A minha história, ela foi uma infância sofrida, né? Assim, não foi uma infância de regalia, mas foi uma infância muito feliz porque tinha a presença do Senhor. E a gente começou, a minha mãe, Luciana, ela já não se encontra aqui, ela já faleceu, mas é uma mulher determinada, de força, de garra, e ela tomou uma decisão. Na minha casa tinha muita dificuldade financeira, era tudo difícil e tudo regrado. E a minha mãe, ela tomou uma decisão, que ela gostava muito de beber, fumava, ela saía para dança. Eu lembro quando eu estava pequena, e mais os meus irmãos, e ela decidiu tomar uma decisão. A partir de hoje, eu não vou mais para ficar neste mundo. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão de mudança, uma decisão de aceitar o Senhor e uma decisão de mudar a minha história. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada à beirada da rua, da porta da minha casa, e a minha mãe foi num bar que tinha na frente e ela pegou o cigarro e ela comprou um maço de cigarro e ela fumou ele todinho. E ela falou assim, com o dono do bar, um amigo querido que já se foi também, ela falou assim: a partir de hoje eu vou fumar esse cigarro todinho e nunca mais eu fumo na minha vida. A partir de hoje Deus vai mudar minha história. Ela teve uma decepção muito grande no salão de dança um dia antes, e com meu pai foi algo que ela presenciou e ela ficou muito entristecida, e ela falou: a partir de hoje a minha vida vai mudar, eu vou para a igreja, eu vou mudar a minha história. A partir daquele momento que a minha mãe tomou aquela decisão, pessoas saíram da nossa vida, né? Porque pessoas não aceitaram a decisão da minha mãe. A gente tinha a casa muito cheia com pessoas, mas pessoas saíram. Mas eu vou te falar, Deus entrou dentro da casa, o Espírito Santo entrou dentro da casa e mudou completamente a nossa história. Foi uma infância que não tinha regalia, mas é uma infância tão gostosa com a minha mãe, e tinha a presença de Deus ali. Então a minha infância, eu tenho muita experiência com Deus, cresci vendo Deus usando a minha mãe, vendo a minha mãe expulsando demônio, vendo a minha mãe orando ao Senhor, uma mulher de fé que dobrava o joelho, orava, Deus respondia. E então eu cresci nesse meio, vendo tudo, né? Eu não nasci no berço evangélico, a Flaviana também não, mas a Danila e o Vitor, que é meu irmão
mais novo, eles nasceram no berço evangélico. Eles já nasceram já com a minha mãe na presença de Deus. E era interessante, sabe o que que é? Como? Porque quando a igreja, Casa da Bênção chegou, que a igreja é um xodó do meu coração, que a minha mãe foi batizada, eu fui batizada, meu marido foi batizado lá, meus irmãos foram batizados, o Murilo, meu filho, foi consagrado. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pastor de lá, que é o pastor Sebastião. Tenho muito amor por ele. E quando a minha mãe foi, não tinha luz, né? Então a gente ia para a igreja e a esposa do pastor Sebastião na época, Cleusa, eles ligavam uma lamparina. E lá ela falava, vamos dar glória, e cantava aqueles corinhos, vamos dar glória, Uau. vamos dar glória. E ali eu já acostumei a dar glória. E quando a gente ia, minha mãe falava assim, vá dar o seu melhor. Olha. Mesmo que você não esteja feliz, Deus não merece uma adoração falsa, uma adoração pequena, uma adoração de pouco caso. Dá o seu melhor. Então, hoje, quando eu chego dentro da igreja, que eu dou glória mesmo, eu choro, eu dou o meu melhor, não saio da minha casa para não dar o meu Sim. melhor na igreja. Muitas das vezes as pessoas podem achar que a gente quer aparecer, mas não, eu aprendi desde pequena. Independente da luta que você está passando, independente do que você está passando, dá o seu melhor pro Senhor. E eu aprendi isso com a minha mãe. Que lindo, gente. A Juliana é uma mulher de muita garra, né? Uma mulher que aprendeu a ser forte muito cedo, né? Pra eu que já conheço a história dela, né? Um pouco sobre ela, que ela é minha amiga íntima. E eu sei muitas histórias sobre ela. Ela me edifica muito através dos testemunhos que ela tem. E eu gostaria muito de dividir com as pessoas, Juju, sobre o que aconteceu com você, a primeira experiência que você teve com o Senhor, que foi uma experiência bem profunda, bem impactante, né? Que Deus te concedeu ainda jovem. Eu gostaria que você contasse um pouco pra gente quando aconteceu, como aconteceu e o que isso causou em você a partir dali. Você poderia compartilhar com a gente? Sim, eu tenho uma experiência que eu não esqueço e foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha entre uns 9 a 10 anos, mais ou menos. E tinha uma mulher querida, né? Ela tá lá em Peçanha, é minha amiga de oração, querida, amiga da minha mãe. E o nome dela é Elza, mas o apelido dela é Tininha. E ela pediu a minha mãe para mim estar dormindo na casa dela. E a minha mãe não tinha costume de deixar a gente dormir na casa de ninguém. E aconteceu que o marido dela foi trabalhar fora, foi trabalhar em Belo Horizonte, e a minha mãe falou assim, pode ir. Mas só que isso já estava escrito, Deus já tinha permitido isso. Olha. Então, o marido dela foi para Belo Horizonte, e ela me convidou para ir dormir na casa dela. Uhum. E eu fui, e eu tive uma experiência muito interessante. Que ali eu aprendi a orar na madrugada, porque ela orava e me acordava para orar junto com ela. Eu aprendi a jejuar, porque ela jejuava e ela me ensinou a jejuar. Olha. E uma experiência que eu nunca esqueço, que teve um dia que a gente estava orando por uma causa, eu e ela vai se lembrar, e ela começou a orar e falar em línguas, e eu também ali perto dela orando, mas ela começou a falar em línguas e eu comecei a entender o que ela estava falando. Meu Deus, olha que... E a presença de Deus era tão real dentro daquele quarto e eu não tinha muita experiência, mas eu estava achando tão gostoso aquilo ali. E na hora que ela terminou de orar, eu falei assim, Tinha, eu sei o que você falou. Você falou isso. Falei pra ela, falou assim, sério? Eu falei assim, é. Ela pegou e falou assim, Deus está te dando discernimento de línguas. Olha. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus de saber o que ela estava falando. Olha, para você ver, né, que interessante que quando Deus quer fazer algo conosco, geralmente é no secreto, né? O Senhor poderia ter feito em outro lugar, em uma outra ocasião, mas o Senhor escolheu fazer num momento de intimidade, né? Sim. E para edificação dela, né, da vida daquela mulher, o Senhor te usou, ainda derramou sobre você um dom, né? Sim. Que é um dom que poucas pessoas têm, é um dom raríssimo e que poucas pessoas buscam também, que é o dom de interpretação de línguas, Sim. né? A gente vê muitas pessoas buscando o dom de línguas, mas o dom de interpretar as línguas, raras pessoas buscam. E Deus te presenteou
sem sequer você estar buscando, né? Porque Deus derrama sobre quem Ele quer usar de uma forma diferente os dons que Ele mesmo escolhe, né? Mas esse dom, ele foi feito para todo mundo, né? O dom de línguas, de falar em línguas, foi feito para todos nós cristãos, né? A Bíblia fala sobre isso. Não quero muito entrar a fundo, mas a gente sabe que isso é uma realidade, né? E eu creio que começou, tem que ir. Se tem realmente o desejo de falar em línguas, você pode continuar pedindo que o Senhor vai te entregar. Eu creio assim. Mas eu sei que não ficou só nessa aí não, né, Juju? Não. Teve uma outra oportunidade, várias eu sei, mas teve uma outra que foi mais impactante do que essa, porque foi pra igreja. Conta pra gente essa parte. Sim. E aí, depois dessa experiência que eu tinha, e aí Deus me levou para Belo Horizonte me levou para Betim, depois eu voltei para Peçanha, antes de eu vir para os Estados Unidos. E Deus tudo na minha vida é movida pelo Senhor. Tudo que eu faço, às vezes, eu não entendo naquele momento, mas depois eu entendo por que Deus me leva em lugares. Então Deus permitiu eu chegar em Peçanha, e aí teve um culto de jovens, e o filho do meu pastor, que é Sebastião de Peçanha, que é o Adiel, o pastor Adiel falou, olha, você vai pregar, e me deu o tema da pregação. E eu fui pro retiro, e lá eu ajudei as meninas na cozinha e ia pregar no culto à noite. E engraçado que eu tava na cozinha, as meninas, os jovens chegavam e falavam, vai ter a festa do luau, vai ter. E eu virava para as meninas e falava, gente, não vai ter festa. Aí as meninas, por quê? Eu falei assim, não sei, eu sei que não vai ter festa. Olha só. E quando foi a hora da pregação, foi uma noite maravilhosa. Acho que a pastora Evânia pregou, o pastor André pregou, e, se eu não me engano, e depois fui eu, que era a última que ia pregar. E ali a presença de Deus estava muito profunda ali, desde o louvor, a presença de Deus era ali naquele lugar, a presença de Deus impactou o lugar. E eu creio que Deus usou um menino, o pastor Cláudio, ele faz parte da Casa da Bênção lá, de Peçanha. E o pastor Cláudio começou a falar em línguas. E eu comecei a interpretar aquilo que ele estava falando. E foi forte, impactante. Eu estava conversando com o pastor Adiel um dia. E o pastor Adiel falou assim, aquele retiro, ele ficou assim, marcado. Selado, né? Meu Deus. E assim, aí Deus me deu de novo a oportunidade. E interessante que o dom a gente não perde ele, né? A gente sempre acompanha ele. Às vezes a gente não dá muita, como que eu posso dizer? Muita audiência, né? Isso, o dom, mas a gente tem que buscar, porque às vezes quando a pessoa fala em línguas, eu sei que é de Deus e sei que não é. Sim. Eu sei quando tem a presença de Deus e sei que não tem. Sim. Às vezes tem alguém pregando, eu sei. Às vezes a pessoa tá falando lá em línguas e eu sei o que tá falando. Igual teve um dia que tinha um pastor pregando em certa igreja aqui nos Estados Unidos, e ele falava em línguas, e Deus falava assim, creia, creia, e eu falando lá sentado no lugar, creia, 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 Deus está no controle, creia, creia, recebe, porque Deus vai mover as águas. Olha. E Deus interpretando aquilo ali. Então eu creio que foi duas experiências impactantes que Deus fez, e que eu não esqueço, e que pela glória de Deus foi edificação assim, na minha vida e na vida de pessoas. Olha que tremendo, né? Entre a primeira experiência e a segunda, passaram-se mais ou menos quantos anos, Juju? Passaram-se 20 e poucos anos. Olha pra você ver, tá vendo como que o Senhor, ele usa no tempo certo também, né? Muitas vezes o dom da pessoa, né? Não é o tempo todo, em todo momento, mas Deus tem lugares e momentos específicos para que aconteça também, né, Juju? Eu creio assim. É claro que, igual você falou, né? Deus não tira o dom, depois que ele dá, fica ali. A gente que não dá muita, né, igual você falou, né? Não desenvolve muito, né? Não busca muito desenvolvimento. Mas ainda assim o Senhor te deu, ele não toma. Porque Deus, ele nunca dá nada para ninguém e toma, né? Se ele te deu, é seu.
Mas, Ju, eu queria que você contasse um pouco acerca, né, da sua história com a sua mãe, que é uma história tão linda, né? Foi uma história, como você mesmo já disse, curta, mas muito valorosa, que ela deixou muitos valores, deixou um legado para vocês, para você e para seus irmãos, né? E eu gostaria que você me contasse um pouco sobre essa experiência, como que foi? Sim. Eu perdi minha mãe com 17 anos. Hoje eu tô com 39, tô ficando velha. Tá novinha. Mas eu perdi minha mãe com 17 anos. Meus irmãos mais novos, tem um mais velho que eu, né? Mas quem ficou em casa foi eu e os meus irmãos mais novos. A mais velha era eu. E a gente sofreu muito, porque ela era tudo pra gente. Ela era o nosso guia, né? Sim. A gente podia deitar e descansar, porque a nossa mãe estava ali cuidando da gente. E foi uma perda muito grande pra gente. Mas eu e os meus irmãos, mas a gente conseguiu erguer, levantar. Foi momentos difíceis. Com os meus irmãos, a gente não pôde chorar, porque pessoas chegavam perto da gente e falavam: engole o choro, você tem que cuidar dos seus irmãos. Uau. Engole o choro, porque agora a dona da casa é você. Então eu tive que amadurecer muito rápido, né? Mas eu não fiz disso um drama, Sim. Não fiz disso uma luta. Sim. Graças a Deus nós vencemos, levantamos, porque a escola que eu aprendi foi uma escola muito firmada, que foi a escola da minha mãe. Eu sempre falo, minha mãe morreu, eu tinha 17 anos, mas parece que eu vivi com ela há 40 anos, de tanto que eu aprendi tanto das coisas de Deus, como caráter, saber valores, coisas espirituais, oração, jejum, busca, expulsar demônio, ler a palavra, experiências espirituais que eu via minha mãe tendo. Eu via minha mãe orando na madrugada, eu via minha mãe tendo visões, Deus mostrando para ela visões, e ela falando: sim, Senhor, eu tô vendo, sim, Senhor. Um dia antes dela morrer, ela falou: eu tô vendo a minha coroa. Meu Deus. Hoje eu já não faço mais parte daqui deste mundo. Uau. Uma semana antes dela morrer. E eu sei que agora quem vai cuidar da minha família e dos meus filhos é o Senhor. Tudo isso eu presenciei. Então, eu tive um tempo com a minha mãe, pouco falando, mas para mim era como se eu tivesse vivido 40 anos de tanto que eu aprendi, de tanto que eu aprendi aquilo ali. Eu acho que Deus parou no tempo. Sim. Eu acho, não, eu tenho certeza que tem hora que eu falo com Deus e eu tenho certeza que Ele fez isso. Sim. Eu acho que o Senhor, Ele parou no tempo, a minha vida, para mim aprender as coisas com a minha mãe. Ele parou no tempo para mim aprender tudo o que eu sei espiritualmente, caráter, das coisas de Deus, ler a Bíblia, jejum, para mim aprender, né? Para que ele fosse cumprir o propósito dele na vida dela, mas ele tinha que deixar alguém preparado ali para viver. A minha mãe, ela era muito importante pra gente, uma mulher querida, amada na minha cidade, respeitada, né? E ela sempre falava: gente, não sai do caminho do Senhor, não sai da presença do Senhor, fica firme, porque não vale a pena este mundo sem o Senhor. Ela era uma mulher apaixonada por Jesus. Ai, que lindo. A minha mãe era apaixonada por Jesus, ela respirava Jesus, ela levantava com Jesus, ela deitava com Jesus, ela andava com Jesus. Eu nunca vi a minha mãe murmurando, sobre dinheiro. Eu nunca vi a minha mãe murmurando sobre as coisas de dentro de casa, porque a minha mãe, tinha vezes que ela saía e ela trabalhava dando faxina para trazer 1 quilo de arroz hoje. Olha. Aí amanhã ela saía, dava mais uma faxina para trazer o feijão. E sempre feliz e sorrindo e glorificando o nome do Senhor. E quando alguém falava alguma coisa, ela falava assim: Deus não tem nada a ver com isso. Glorifica o Senhor, exalta Ele, porque Ele é bom. Então eu aprendi isso com a minha mãe, né? Eu aprendi isso. A minha casa foi uma casa de ensinamento. Eu aprendi dentro da minha casa a ler a palavra, eu aprendi dentro da minha casa a ver milagre, eu aprendi dentro da minha casa a ver o sobrenatural de Deus dentro da minha casa. A minha casa foi uma escola aonde eu aprendi dentro de casa a expulsar demônio, eu aprendi dentro de casa a ter milagre de cura, eu aprendi dentro de casa vendo a minha mãe caminhando com o Senhor, mulher de joelho, mulher de oração, mulher de busca, mulher que não parava de servir ao Senhor.
essa história é uma história que deixa muito para nós como ensinamento, né? Porque muitas pessoas perdem pessoas durante a vida, né? E com você não foi diferente, né? Mas Deus te deu uma sabedoria e um discernimento tão grande, porque vocês poderiam ter feito milhões de coisas, porque afinal de contas, naquele momento vocês já estavam só, né? Não tinha mais a sua mãe já não estava mais ali. Mas devido a ela ter deixado toda essa bagagem para vocês, foi quando vocês se fortaleceram na fé no Senhor, né? Eu creio que para muitos, vocês naquela hora ali iam perder o rumo, não iam saber o que fazer, muitos iam buscar outros caminhos, mas o Senhor já tinha falaram. Eu creio nisso, eu Foi o acredito. que muitos falaram. As pessoas achavam que a gente não ia superar, as pessoas achavam que a gente não ia ser nada. Imagina. Mas Deus veio e falou, eu tenho um propósito nessa casa, eu estou retirando a minha rosa preciosa, mas eu tenho um propósito nessa casa. Quando eu falo isso para as pessoas, e eu vou falar aqui para as pessoas que estão em casa ouvindo, tem pessoas que escandalizam com o que eu falo. Às vezes é necessário Deus retirar para que a promessa dele se cumpra na nossa vida e na nossa casa. A minha mãe, eu creio que se a minha mãe estivesse viva, eu não estaria aqui. Eu não estaria cumprindo o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque eu queria estar perto dela. Então, Deus já sabia que ele tinha que fazer algo na minha vida ou na vida dos meus irmãos. E Deus falou, eu vou ter que retirar para que eu possa cumprir promessa na vida dela. Foi dolorido? Foi. Mas o Senhor, eu creio que tudo, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Nada sai do controle dele. Então, a minha mãe era tudo. Eu chorava e falava, Deus, não leva a minha mãe, me leva, mas não leva a minha mãe. Porque se o Senhor tirar minha mãe, o que vai ser de mim? Eu não sou nada sem a minha mãe. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus falou, então eu vou tirar para que eu possa cumprir promessa na sua vida. Então, se a minha mãe estivesse, eu acho que eu estaria em Peçanha, eu estaria lá, eu não ia sair, eu ia ficar lá chocando a minha mãe, porque ela era tudo pra mim, ela era tudo pra gente. Ela era um porto seguro, né? Ela que segurava a família. Ela que segurava a família. Eu entendo. E o mais lindo de se ver é que, mesmo sendo vítima, né? Você não se comportou como uma vítima. Você vítima que eu digo da circunstância, né? Naquele momento tão jovem, com outros irmãos menores para serem cuidados, vendo a mãe partindo, né? Ainda assim você se levantou como uma guerreira, né? Pôs a cara a tapa aí para fazer a vontade de Deus, cuidou dos seus irmãos, foi guerreira, lutou, continuou servindo a Deus, buscando Ele, crendo nele, nas promessas, e hoje tá aqui para contar pra gente essa história de superação, esses testemunhos de uma trajetória com o Senhor, né? Porque às vezes as pessoas olham assim a gente, não conhecem a nossa história, e elas pensam, começou agora, acabou de nascer. E tem muita gente isso aí é só vento, é fogo de palha. Fogo de palha. Né? Mas as pessoas não conhecem. Quando uma pessoa tem uma trajetória com o Senhor, ela tem uma história com Deus, é tudo diferente. E a Juju não é diferente disso. Eu vejo muito nela isso, né? Que às vezes as pessoas veem esse jeito feliz, esse jeito alegre. Olha aí de onde que ela herdou. A mãe dela, né? Você teve alguém que te ensinou a ser assim, a vencer as lutas, glorificando a Deus. Tanto que eu conheço a Juju, então eu sei sim, ela passa lutas. Muitas vezes as pessoas nem sabem, né? As lutas, por quê? Porque o sorriso na cara continua estampado, esse sorriso largo, esse olhar feliz, né? E por tão pouco, por tão menos, muitas pessoas se abatem na fé, deixam de confiar no Senhor, né? Às vezes as coisas não saem como a pessoa quer, ela já faz birra, já faz pirraça e já fala, não quero mais esse Deus, já acha que é culpa dele. E se for olhar com os olhos humanos, né? Você tinha tudo para desistir do Senhor.
Sim. Eu vou te contar um segredo que quase ninguém sabe. Agora vai Conta. saber, o mundo todo vai Meu saber. Deus! No dia que eu estiver fazendo mais graça, que eu estiver rindo, é o dia que eu tô com mais luta travada. Tá vendo? É o dia que eu mais rio, é o dia que eu mais faço graça, é o dia que eu mais faço o povo rir, que faço graça, é o dia que eu tô mais passando luta travada. Meu Deus, olha aí, gente. Descobriram o segredo da Juju, né? Eu já sabia dessa que ela É tinha o me contado. segredo que eu vou contar. Mas, ô, Ju, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre como que foi formar uma família, ter um filho e não ter aquele apoio, né? Aquele aconchego de mãe. Eu sei que é uma história que te impactou muito, que você já dividiu comigo. E eu gostaria que você dividisse com as pessoas também sobre essa fase, né, que você passou. Então, quando eu me casei, né? Eu me casei e eu queria muito que a minha mãe estivesse no meu casamento, porque é o sonho de toda mulher, né? Ter a mãe do lado. E quando eu engravidei, eu nunca senti tanta falta da minha mãe. Meu Deus. Foi no momento que eu gerei, que eu estava esperando o Murilo, e eu olhava e falava assim, meu Deus, cadê a minha mãe? Cadê alguém para me ajudar, para me socorrer, para me segurar na minha mão, para estar curando o umbigo do Murilo, para estar ali comigo. Foi uma experiência muito ruim, era uma experiência de alegria, porque o meu filho estava chegando, mas era uma experiência muito, muito triste, né? Porque o meu sonho era minha mãe pegar o meu filho no colo. Sim. Meu sonho era minha mãe conhecer o meu filho querido, muito esperado. E o meu sonho era que a minha mãe estivesse ali comigo. Sim. Então foi um momento muito, muito difícil, né? Que eu atravessei, uma fase difícil, mas que ninguém soube. Eu enfrentei só. Mais uma vez. Mais uma vez. E quando eu ganhei o Murilo, que eu com 28 dias que o Murilo ficou internado, de nascido, e depois, como o Murilo saiu do hospital, eu fui para o hospital, depois eu operei, e aí eu não podia, da vesícula, eu não podia pegar o Murilo era gordinho, e aí eu olhei aquela situação que eu olhava para um lado e para o outro e falava assim, meu Deus, como que eu queria que a minha mãe estivesse aqui? Como que eu queria que a minha mãe estivesse aqui do meu lado? E eu olhava para aquelas paredes no hospital, com meu filho internado, quando eu fiquei internado, quando eu operei, eu falei assim, meu Deus, como que a minha mãe faz falta? Como que a minha mãe seria importante neste momento, né? E eu não tive ela ali, mas graças a Deus, Deus é tão fiel, que Deus colocou pessoas boas do meu lado e outra coisa, meus irmãos estavam do meu lado. Porque a gente criou um vínculo que até hoje a gente tem. Meus irmãos, a gente é muito unido. Tem um aqui comigo que é o Vitor, que é o caçula, mas tem a Flaviana, a Danila. O Robert nem tanto, mas as meninas, a gente é muito unido, né? Então, graças a Deus, elas foi que me apoiou, que me ajudou. O Vitor pegava o Murilo, trazia o Murilo para mim dar de mamar. Ele levava o Murilo, a Flaviana ficava com o Murilo, levava o Murilo na porta do hospital. Aí, teve um dia que eu estava sentada na cama e o Murilo chegando para mamar, que o hospital de Peçanha foi maravilhoso. E ele deixava levar o Murilo para me dar de mamar. Aí teve um dia que eu estava sentada na cama esperando o Murilo chegar e Deus falou comigo assim, tá vendo, filha? Como que eu cuido? Olha, Deus falou comigo, tá vendo, filha, como que eu cuido dos meus? Eu tô mandando socorro, eu tô mandando alguém para estar do seu lado, para te ajudar. Então foi uma fase muito difícil, uma fase que eu queria que a minha mãe estivesse do meu lado. E também presenciei também muita coisa na vida dos meus irmãos que eles passaram, que eu vi que eles necessitavam da minha mãe ali, né? Mas o mais importante, né? Na hora que eu falo, eu perco até a voz de emoção, mas o mais que eu falo, mas eu sempre falo que o mais importante
dela não estar ali, o Senhor esteve conosco, Ele nunca nos desamparou, nunca nos deixou, né? E essa foi uma fase muito difícil. Foi uma fase que a gente não tinha nossa mãe ao nosso redor, ao nosso lado. É uma fase que fez muita falta. Ela faz falta, mas foi uma fase muito difícil. Ju, você quer deixar algum recado para os filhos que perdem as mães cedo? Porque a gente sabe, né, que muitos filhos passam por isso hoje, né? Nós sabemos que o natural da vida é um filho enterrar uma mãe, mas não tão jovem, né? A gente sabe que no decorrer da vida coisas podem acontecer e mudar todo um ciclo que seria natural, né? E perdem suas mães tão jovens como você e seus irmãos. Você quer deixar algum recadinho, dizer alguma coisa? Eu quero deixar para os filhos, né, que tem sua mãe, dá valor à sua mãe, honra a sua mãe, honra o seu pai, honra a sua mãe, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quando uma mãe falar, ouve o que a sua mãe fala, que ela não fala não é pro seu mal, mas ela fala pro seu bem. Porque uma mãe, ela tem ligação muito forte com Deus, e Deus mostra muito para a mãe o que vai acontecer com o filho. Então, se a mãe fala, obedece, porque a mãe, quando a gente perde, é uma falta muito grande. Porque você pode ter amigos, mas uma mãe, ela entra numa frente de uma bala para te salvar. Uma mãe, se precisar dela arrancar o coração para colocar o coração dela e te dar, ela faz isso. Então, honra sua mãe, ora pela sua mãe, ora pela saúde da sua mãe. Você que puder ajudar, ajuda a sua mãe. Faz o possível para estar perto, porque a perca é muito ruim, a perca não é boa, não é legal. É ruim. Não é fácil falar sobre esse assunto, é uma das poucas vezes que eu vejo a Ju chorando, é quando ela conta a história da mãe dela, né, num período que ela passou, não tanto da morte, mas foi mais no período de quando ela gerou um filho, e aquele momento parece que foi ali, né, que caiu a ficha. Nossa, eu posso ter qualquer pessoa ao meu redor, mas eu preciso da minha mãe aqui. E realmente, né, mãe é mãe. A gente não tem como substituir, né, uma mãe. Eu vejo em você, Ju, quando você fala assim, da sua mãe, essa emoção que toma os seus olhos, que marejam ele, mas você tem muito conforto, né? Você é confortada, porque você sabe que ela tá na glória. Sim. E que em breve, né, é será o encontro, né, seu com ela lá. E vocês vão poder novamente se abraçar, sorrir, compartilhar na eternidade com o Senhor, né? Então, assim, eu vejo que nós também precisamos, aqui, enquanto estivermos aqui, ansiar por estar com quem a gente ama. E para isso precisamos manter a nossa vida com o Senhor em dia, né, Juju? Sim. A Juliana é uma pessoa muito séria com as coisas de Deus. Ela brinca, ela sorri, ela leva alegria para as pessoas, mas ela é uma pessoa muito séria com as coisas de Deus. Ela não brinca de ser cristã, ela prega a palavra de Deus com muita seriedade, ela ora pelas pessoas, ela intercede pelas pessoas. É uma mulher, assim, literalmente, que serve um Deus vivo. Eu vejo ela como um exemplo de verdade de mulher de Deus. Né, Ju? Eu vejo muito isso. Eu tenho um carinho muito especial por você, você sabe, né, minha amiga? Não preciso falar, né? Mas eu queria também que você falasse um pouco, Ju, como que é suas andanças por aí, né? Essa vida de pregação, É uma pessoa que, assim, tá todo mundo sempre muito rodeando ela, as pessoas amam ela. Assim, Deus te presenteou com isso, eu vejo. É verdade. Eu vejo que é um presente de Deus, sabia? Porque aonde ela chega, ela conquista as pessoas, ela abre a boca assim, fala 2 palavras, já tá todo mundo amando, pegando o número de telefone dela, é a coisa mais linda. Eu fico assim, eu falo, Deus, como que você trabalha na vida da minha amiga? É a coisa mais linda de se ver. Eu queria muito que você falasse como que é, quando você vai pelas igrejas, como você é recebido, o carinho das pessoas, né? Como você se sente.
até hoje, tem hora que eu paro e falo assim, Deus, será que é isso mesmo que está acontecendo comigo? Porque quando eu ia na igreja com a minha mãe, até na minha cidade de Peçanha, sempre ia homem de Deus e eles falavam assim, teve um dia que um pastor chegou perto da minha mãe e ele falou assim, a sua filha, desde pequena, a sua filha, ela vai pisar em terras que ninguém pisou. Deus tem uma obra muito grande na vida da sua filha. Então hoje, quando eu estou aqui, pregando a palavra de Deus com amor, com carinho, Sim. porque eu faço por amor, eu paro assim, eu falo assim, gente, eu não acredito. Tem hora que eu paro e falo assim, gente, essa promessa se cumpriu na minha vida. Olha que tremendo. E graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus, as igrejas têm gostado, têm me chamado, tenho sido bem recebida nos lugares. E, igual você falou, sempre com temor, com humildade, com temor às coisas de Deus. Muito séria. Levando as coisas de Deus a sério, né? Porque as coisas de Deus não é brincadeira. Não é chegar e profetizar assim diz o Senhor, não. É ouvir a voz de Deus mesmo. E assim, tem sido bênção, graças a Deus, na minha caminhada. Tenho ido em lugares que eu achei que eu nunca ia estar. Deus tem me honrado aqui. Deus tem me honrado. E por isso que é bom ouvir a voz de Deus, porque quando a gente vai conduzido pelo Senhor, é bem mais fácil, né? As lutas vêm, mas a gente sabe que tá dentro do propósito, né? Quando a gente vai pisar em algum lugar, vai fazer alguma coisa e sabe que o Senhor está na frente, por mais que você passe luta e dificuldades, a gente sabe, eu tô no caminho certo. Né, Juju? Andar com o Senhor não é errar. A gente não anda errado quando tá com o Senhor, né? A gente já andou, eu já andei muito errada, quando eu não vivia na presença de Deus. Mas quando eu vim pra presença dele, cada passo que eu dou, eu sei que eu tô no caminho certo. Mesmo que as lutas venham, né? É verdade. E é interessante falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, o medo é normal. Todos nós teremos medo de algo novo, de coisas diferentes, de pisar em lugares diferentes. Mas quando sabemos que o Senhor está, o medo não domina a gente. É verdade. Né, Ju? É verdade. E quando a gente faz também com amor, com respeito às coisas de Deus, o Senhor, ele sempre, ele faz a agenda da gente. Não precisa se preocupar em fazer a agenda. Deus que faz a agenda dela. Quem faz a agenda da gente é Deus. E assim, o Senhor que conduz. Eu não me preocupo se eu ficar dias sem pregar, meses sem pregar. Eu não me preocupo com isso. Porque eu sei que quem faz a minha agenda é Deus que permite eu ir em certos lugares. É Deus que permite eu ir, tem vezes que Deus não permite ir. Então, quem faz a agenda é o Senhor e eu sou descansada nisso, né? E graças a Deus, as pessoas têm visto Deus na minha vida, né? E por isso que eu falo, faz o ministério do Senhor com amor, com carinho, com respeito, com honestidade, que Deus, ele sempre nos honra lá na frente. Essa transparência, né, que a Juju carrega com ela, essa aqui é a Juliana. Ela é desse jeito aonde quer que ela pode sentar em mesa grande, em mesa pequena ou até mesmo no chão. Não precisa nem ter mesa, né, amiga? Olha o sorriso da pessoa, tá chorando na mesma hora tá rindo. Então, tipo assim, é isso que Deus, eu creio que é isso que Deus quer dos servos dele. Pessoas que elas são a mesma pessoa, ela não se veste com uma máscara, ou finge ser algo que ela não é, ou se posiciona de uma maneira que não é pra ser, só pra agradar as outras pessoas. Não, ou entregar algo pra alguém que não é verdade. Falou, só pra ganhar honra, de jeito nenhum. Você já passou por essas coisas por aí, né, minha amiga? Então, ela tem muita história pra contar também sobre isso. Muita história pra contar. De lugares que você foi pregar e a pessoa começou, né, fazer coisas por aí, que é só Jesus para ter misericórdia, porque o dia do juízo vai chegar, né? E todos nós responderemos por cada palavra que foi dita, principalmente se foi usando o nome dele, né? E o importante é seguir firme no propósito de fazer a vontade de Deus, igual a Juju falou, dentro do que Deus colocou na sua vida, não querendo ser algo que você não é. Né, Ju? Ô, Ju, eu queria um pouquinho que você, assim, queria te pedir que você deixasse um recado para as pessoas, né? Se você tem alguma coisa para dizer, a gente tá caminhando pro final,
Mas eu queria que você deixasse algum recado, se você tem algo para dizer. Sim, Né? eu Algum tenho. versículo, alguma coisa do tipo. Sim, nós estamos passando tempos difíceis, né? Sim. Onde a noiva tem sido usurpada, tem sido... Meu Deus, é forte. Tem sido... a noiva tem sido ferida, né? E hoje as pessoas têm usado o nome do Senhor em vão. Tem várias pessoas que estão em casa e não vão para a igreja porque têm esfriado espiritualmente, porque têm acreditado em homens sem caráter, pessoas sem caráter que usam o nome de Deus. Sim. E tem pessoas esfriando com isso. E eu quero deixar um recado para você que está assistindo esse podcast: não desista do nosso Deus. Não desiste daquilo que você ouviu há muito tempo, que o Senhor falou para você. Não desiste das promessas que Ele tem na sua vida. Não dê ouvido para o homem, olha somente para Deus. O homem, ele nos entristece. Se eu olhasse o homem, eu não estaria aqui, porque Sim. teve homem que já chegou o dedo na minha cara e falou: você não vai chegar em lugar nenhum. Você grita demais, você fala demais. E a lágrima descendo, e eu falava assim: não é o que Deus falou comigo. Eu não falei nada, porque eu respeitava o homem, a mulher de Deus que estava na minha frente. Mas eu falava assim: não foi a história que Deus escreveu para mim, a história que Deus escreveu para mim desde quando eu era pequena, desde quando eu estava dentro da minha casa, a história é diferente. Não foi essa história que o homem escreveu para mim. Então não deixe o homem escrever a sua história, não deixe o homem matar a sua chamada. Hoje tem várias pessoas que usam o nome do Senhor para destruir pessoas. E então não deixa, levanta a cabeça. E eu tenho um versículo que eu gosto muito, né? Que é o do salmista Davi. Eu sempre brinco com isso e eu sempre falo com as pessoas falam assim: ei, Ju, como é que você tá? Eu falo: deitei, dormi, descansei, porque o Senhor me sustentou. Olha que lindo. O Senhor, Ele tem nos sustentado. Sim. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem cuidado do nosso ministério. O Senhor tem cuidado da nossa caminhada. O Senhor tem guiado nossos passos. O Senhor tem abrido portas onde não tem portas. O Senhor ainda faz milagre. Deixa eu falar para você. O Senhor, Ele ainda faz milagre. O Deus de ontem é o Deus de hoje. É o mesmo. As pessoas que mudam, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo. E essa semana Deus falou comigo na segunda-feira. Eu estava orando na madrugada, deitado, o Senhor falou comigo: eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Aleluia, Deus. Então, para você, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Não desista, não para que o Senhor está voltando, para que você possa ser salvo, não só você, mas a sua casa. Eu vou encontrar com a minha mãe. Sim. Eu vou encontrar com ela. Então, eu estou seguindo o caminho no qual ela me ensinou para que eu possa encontrar com ela. Então, busque você também encontrar com o nosso Deus. Né? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade dessa preciosidade, essa joia rara que está aqui contando os testemunhos, falando do Senhor, edificando o nome dele. E eu quero agradecer vocês que ficaram aí do outro lado até agora ouvindo essa mulher de Deus, né? Ela tem muito para falar, nós temos muito para dizer sobre o Senhor. É infinita as maravilhas que o Senhor faz, são incontáveis os milagres que Deus faz. Só de estarmos assentados aqui hoje já é um grande milagre. Só de sabermos que o Senhor, Ele vive, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, já é uma maravilha. Então eu quero te encorajar a buscar esse Deus, a ter sua vida transformada, porque o primeiro passo quem dá é você. Se você disser: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, Ele vai mudar a sua história, assim como mudou a minha história e mudou a história da Juliana e a história de muitos cristãos. Busque o Senhor. Essa é a palavra que nós temos para você hoje, nesse primeiro episódio, esse incentivo. E aguarde e espere, porque nós ainda teremos muitos testemunhos para contar. Muitas pessoas irão se assentar nesses humildes bancos aqui e contar os teus testemunhos de milagre, de cura, de libertação, de transformação que só o nosso Deus pode fazer. Eu quero te agradecer, você que esteve aí do outro lado. Muito obrigado por estar conosco até agora. E até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Amém.